Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Estou gravando já a reunião e dar as boas-vindas para vocês à nossa quinta reunião. Chegamos à metade das reuniões já está do meio-dia para tarde, né? Então, já a gente acaba essa jornada e espero que vocês estejam aproveitando. Todo início de reunião, aquela troca de informações entre nós, o que estão fazendo, o que está dando certo. Semana passada eu fiz o... Ai, pessoal, minha cabeça não anda boa não, mas deixa eu olhar aqui que eu vejo o que é. O sensor de umidade de solo, a parte prática, né? Usei um guardanapo ao invés de usar terra, tá? Então eu umedeci os guardanapos de papel e coloquei entre os dois eletrodos, né? Para ele fechar, dar continuidade ali. Então, com isso, eu consegui variar, né? Acender e apagar, como se estivesse usando um irrigador, né? Então, deu certo, funcionou e não teve aquela lambança, né? O ano passado eu levei terra, levei água, mas sujaram o laboratório inteiro com terra e água. Então, esse ano eu já falei, vou experimentar com os guardanapos para ver se dá certo, né? Porque senão é muita sujeira. E vocês, o que estão fazendo? O que deu certo? Alguém quer contribuir? Eu ainda tô no robô Sumo, eu já fiz o sensor tanto de irrigação quanto o de chuva, né? Foi fácil. O que eu tô me batendo mesmo é nesse robô Sumo aí, tá difícil, viu? Não é fácil, não. Mais alguém, pessoal, quer contribuir? O Otto falou que eu fiz o sensor. Qual sensor, Otto? Foi esse mesmo que você usou. Tá. É o de umidade, né? Esse é Né? bem tranquilão, né? Fez com as turmas ali. A gente também improvisou. Em vez de pegar a terra, pegamos um pano molhado. Porque na terra não é fácil, não, né? Suja muito, eles brincam com terra. Não tá. Mais alguém para contribuir, pessoal? Não? Sim? Eu trabalhei nessa semana com o terceiro ano, eu trabalhei o servomotor, aí o teclado matricial para abrir uma fechadura eletrônica, né? E daí, como nós estávamos com os materiais, nós adiantamos uma aula e fizemos aquele dos 4 servomotores, porque ia ter o feriado, né? Daí, por acaso, deu certo de emendar em 2 aulas e fazer 2 práticas 3 práticas em tempo de 4 aulas, né? De 2 semanas, nós conseguimos adiantar aquela última. Aí, por causa de estar com o material na mão, ficou prático, deu para adiantar, podia ter o feriado, conseguimos até vencer para praticar no feriado, mas foi por um acaso, né, que deu certo. A turma rendeu bem, ajudou. Que bom. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite. As outras reuniões que o Tá picotando o teu som? Não sei se é só para mim. saindo aí. Eu digitei ali, ó. É isso que eu estou vendo aqui agora. Tá. A joia. Deixa eu até fixar ali.
Eu já arrumei um link lá embaixo estava certo, não sei se é esse. Então vamos continuar, pessoal. Então vamos para a nossa quinta reunião. Deixa eu ver quem chegou agora aqui, eu estava vendo. Teve alguém que chegou agora, Myron. Boa noite, Myron. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo e com vocês? Tudo certo. Então vamos para a nossa quinta reunião. Vamos tratar de um sensor LDR bem tranquilo, bem fácil de fazer. Opa, eu esqueci de apagar esse slide aí, desculpe. Ok, Marcelo, obrigado. Então, pessoal, aquele slide que nós temos toda semana, estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Então, estamos começando a pegar, já recebemos essa semana, finzinho de semana passado, o relatório das 2 primeiras semanas, tá? E eu não lembro em qual turma, teve 2 cursistas que deu uma diferença grande entre o relatório do Google, que é aqui estamos com câmera aberta ou estamos com câmera fechada, né? Do Google não visualiza a câmera, com o do BI com a câmera, né? Então, eu não falei nada, estou esperando ver o que eles falam, se eles vão corrigir isso, vão obrigar eu a dar falta ou não, estou esperando para ver o que dá. Mas mantenho a câmera aberta para evitar estresse mais para frente. Joia, pessoal? Tranquilos? A agenda nossa: acolhimento 10 minutos, para início de conversa 5 minutos, fundamentando a prática 10 minutos, por dentro da aula 10 minutos, em ação 40 minutos, queremos te ouvir 5 minutos. Então, o maior tempo, como na reunião passada, vai ser a gente mexendo com os simuladores e os códigos. Bem tranquilo. Nosso calendário, né? Estamos aqui na 1, 2, 3, 4, na quinta reunião, lógico, nós estamos na reunião quinta, é quinta reunião, quinta semana, né? Desculpe aí a falha. E já estamos na metade, lembrando, dia 4, entrega, 4 de julho, entrega da primeira atividade avaliativa, o portfólio, e dia 8 de agosto, entrega do relato de implementação. Já falei várias vezes, conforme o nosso cronograma, hoje sensor LDR, semana que vem sensor de movimento e presença, o PIR, depois na outra o termômetro digital e depois o sensor de gás e fumaça, e com isso a gente termina os conteúdos. Lembrando, para implementar tem que ser um desses conteúdos, tá, pessoal? A única exigência é que seja um desses conteúdos, e não necessariamente precisa ser com a turma do segundo ou do terceiro ano. Por acaso, se você tiver com robótica educacional em contraturno e quiser implementar com eles, não tem problema, desde que seja um desses conteúdos e que seja numa escola pública, não pode ser numa escola particular. Joinha, alguma dúvida? Não? Então vamos. Tempinho para vocês buscarem o portfólio lá, para ir preenchendo, corram lá. Eu vou desligar minha câmera por um segundinho, que eu vou dar um pulo ali e já volto, tá?
Pegaram? Podemos continuar? Joia. Primeiro pensamento. Quais as implicações? Deixa eu pegar o link que o Marcelo trouxe. Tá bom, a gente vai ver junto, né? Vocês não precisam copiar. Essa falta de luminosidade, e aí depois... É um vídeo maior, pessoal. Estou aumentando ele aqui. Última chance para se inscrever no vestibular de Ô, medicina da propaganda. Unicesumar. Hoje quero falar com você que já pensa no futuro financeiro dos seus filhos. Investir no imóvel africano é uma forma de garantir um futuro promissor para você e sua família. Sozinho, quando ele entra em um túnel, a hora que anoitece. Quanto custa um sensor crepuscular? Hoje em dia você vai achar sensores desde R$ 150, variando até um preço mais alto. Não, mas tem uns de R$50, não tem? Tem uns de R$ 50 O que aí acontece? também. Mas você não quis nem falar deles. Mas aí esse carro da Aline aqui, por exemplo, ele tem isso filme. Então você entendi. vai ter dificuldade com o vidro verde. Aí com os produtos mais requintados você consegue regular essa sensibilidade. Alumia, Edgar! Esse carro ele tem uma temporizada de 10 segundos, então ele, em um ambiente mais claro, ele vai apagar em 10 segundos, como a gente está vendo aí. Apagou. E escureceu, tira a luz. Escureceu, ele tira a luz, automaticamente ele já vai acender o farol. Aí, Aline, resolvido! E eu não tenho que mexer em nada, farol, nada, ele liga sozinho. Que bacana. Olá, voltamos então, pessoal. Gostaram do comentário dos sensores dos carros acende a luz sozinho? Vocês têm um desse já? Alguém tem a experiência? Eu não tive ainda, mas eu tenho a moto que fica ligada sempre, né? Tá independente de sensor ou não, deu partida, ela tá com a lâmpada acesa. Mas não é que nesses carros aí tem de ver a luminosidade e acende e apaga automático, não. Carro moderno, né? Legal. Então, os objetivos da nossa reunião: conhecer o funcionamento do módulo sensor LDR, programar um projeto no qual o módulo sensor LDR indicará o Arduino quando se deverá acionar um LED. Entender a programação condicional C, o if, né? Senão o else. Então, para início de conversa, você já perguntou como os postes de luz conseguem perceber que escureceu e automaticamente acendem? Que tipo de sensor ou tecnologia permite esse comportamento? E como esse sistema diferencia o anoitecer de uma simples sombra durante o dia? Então, já pensaram nisso? Como é que os postes acendem?
Já, né, pessoal? Nós já vimos essas aulas, né? Então, nós já sabemos que existe um sensor lá que vai verificar a luminosidade, conforme a luminosidade ele acende ou apaga. E também, se o dia estiver escuro, depende da intensidade que foi regulado o sensor, mesmo um dia, vamos supor, fecha para um pancadão de chuva, acende a lâmpada, né? Algumas acendem porque não estão muito bem reguladas, mas tudo através desses sensores de luminosidade, que a gente chama de fotorresistor, né? Então, são através deles que nós temos a percepção dos postes acendendo. Antigamente não era assim, né? Lá em tempo dos 1900 e bola, era por chave mesmo, né? Tinha a chave de ligar e desligar nos postes e tinha um encarregado que passava ligando e desligando lá na minha cidade. Mas isso faz muito tempo atrás, né? Depois já virou os fotorresistores e acabou. Então, em sua prática docente, você já desenvolveu algum projeto com estudantes utilizando o sensor LDR? Para qual finalidade? Quais foram os principais desafios e descobertas que surgiram durante essa experiência? Então, vocês, fora os da aula, já usaram o sensor LDR? Hein? Não? O Glauber falou que já. Onde, Glauber? No ano passado, verdade, assim, dentro das aulas, em projetos, né? Projetos fora da aula, assim, foi projetos para feiras, né? A gente faz feira todo ano na escola, né? E daí a gente faz uns projetos extras, né? Aí, por exemplo, acendimento automático de lâmpada, essas coisas assim. Mas, assim, aplicações, digamos, fora da escola em si, daí não necessariamente, é só dentro da escola mesmo. Joia. A gente pode usar, né? Precisou de ter algo que controle não o movimento, mas a luminosidade, é o LDR que a gente vai usar. Não dá outra, né? Agora, se não, eu quero controlar quando passa alguém e acender. Aí a conversa é outra, é o da próxima aula, é o sensor PIR que a gente vai ver. Mas precisou mexer com luminosidade, a gente tem que mexer com o fotorresistor. Tá? Então, para isso, ele é muito bom. Na robótica lá das aulas Paraná, a gente tem os dois modelos, né? O sensor de luminosidade LDR, que é só o sensorzinho, que veio no kit de 2021. E o módulo sensor de luminosidade, que veio no kit de 2023. Então, dependendo da escola que você está, vai ter só o sensor, só o módulo, ou até os dois, né? Dependendo se pegou kit diferentes, né? Da kits de 21 e 23, então vai ter os dois. Então, ali nós temos o texto. O sensor LDR, ou resistor dependente de luz, sigla de inglês é Light Dependent Resistor, é um componente eletrônico cuja resistência varia conforme a intensidade de luz captada. Isto possibilita a utilização deste componente para desenvolver sistemas que ativam ou desativam quando sobre ele incidir energia luminosa. Então, notem aqui que legal não, né? Esse LDR que veio aqui para nós, ele tem o terminal positivo, o negativo e o digital. Apesar de que no projeto que a gente vai fazer, ele está numa porta analógica, a leitura que vai ser feita com ele é leitura digital, tá? Então, não é uma saída analógica que ele tem, é uma digital. Tem outros modelos que têm 4 pinos, 4 terminais, daí tem a digital e a analógica. Mas esses daqui da escola, do kit de 2023, são desse jeito aí, só 3 terminais.
Beleza? Tranquilos? Então, variação da resistência em função da intensidade de luz. Então, se temos uma luminosidade bem alta, nós temos uma resistência mais baixa. Se temos uma luminosidade baixa, a resistência é alta. Então, são inversamente proporcionais as duas aí, né? O fotorresistor, quando os fótons, partículas de luz, incidem sobre a sua superfície, os elétrons presentes no material semicondutor são liberados. Com isso, sua condutividade aumenta e a resistência cai. Então, aumentou a luz, cai a resistência. Aumentou a luminosidade, cai a resistência. A resistência do LDR varia de forma inversamente proporcional à quantidade de luz incidente sobre ele. Isto é, enquanto o feixe de luz estiver incidindo, o LDR oferece uma resistência baixa. Quando esse feixe é cortado, né, tira a intensidade da luz, sua resistência aumenta. Tranquilos? Então, intensidade e resistência inversamente proporcional. Quanto mais luminosidade, menor a resistência. Mais uns conceitinhos, né, que nós temos, a diferença entre atuadores e sensores. Sensor captura informações do ambiente e as transforma em sinais elétricos ou digitais. Atuador recebe sinais de controle e realiza uma ação física em respostas. Tá? Então, o sensor que captura algo do ambiente, a gente está entrando com dados no Arduino, e o atuador, nós estamos enviando dados do Arduino. Então, saída vão para os atuadores, entrada vem dos sensores. Controle de brilho de telas. O ajuste automático de brilho em smartphones, tablets, laptops e monitores depende da luz ambiente captada. O LDR capta a luz ambiente, esse comportamento é lido por um microcontrolador ou circuito de leitura. Em smartphones, por exemplo, é um chip dedicado. Ele converte a resistência variável em um valor digital que representa a intensidade da luz ambiente. Como a tela responde ao sensor? Com base no valor da luz ambiente captado. Ambiente claro, a tela aumenta o brilho para que o conteúdo continue visível, mesmo com a luz do sol forte. Ambiente escuro, a tela reduz o brilho para evitar desconforto visual e economizar energia. Esse ajuste é feito pelo sistema operacional Android, iOS, Windows, que lê o valor do sensor. Ok? Já tinha pensado que o nosso smartphone tem um LDR lá, regulando a intensidade, né? Ambiente claro, ele dá mais energia. Ambiente escuro, ele diminui um pouquinho a energia. E tem a jeito da gente regular na mão também, né? Você pode deixar tudo no máximo, deixar mais cômodo, depende do seu gosto. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, na hora da gente falar com os alunos, essa ideia aí do smartphone é bem legal, né? Para explicar para eles como é que acende a luz, como é que aumenta a luminosidade da tela e diminui a luminosidade da tela. Tem um mágico lá dentro que faz alguma coisa? Não, é um sensorzinho LDR apenas. Joia? Então, por dentro da aula, a aula detalha o funcionamento do sensor LDR, listando os materiais necessários, incluindo uma placa Arduino Uno e componentes eletrônicos. O texto fornece um roteiro didático explicando a montagem do circuito passo a passo e apresentando tanto o código-fonte como para a programação do Arduino, IDE, quanto as instruções para a programação em blocos, utilizando o software MBlock. O objetivo principal é ensinar a programar o sensor LDR para acionar um LED em condições de baixa luminosidade. Então, aqui, a lógica do programa que a gente vai fazer é: abaixou
a luminosidade, a gente acende o LED. Aumentou a luminosidade, a gente apaga o LED. É mais ou menos um poste de luz da rua, tá? Nós não vamos usar que nem o sensor do smartphone, que aumenta quando aumenta e diminui quando diminui. Lá é diretamente proporcional. Aqui a gente vai usar inversamente proporcional. Joinha, aula 27, sensor LDR. Antes de irmos para essa aula, vamos fazer pensar na recomposição da aprendizagem, né? Habilidade 9A18, associar uma das representações de uma função afim, né? Uma função de primeiro grau ou quadrática, a outra de suas representações, tabular, algébrica ou gráfica. Imagine que você está usando um sensor de luz e ele envia números para o Arduino. Esses números mudam conforme o ambiente fica mais claro ou mais escuro. Esses números formam um padrão. Quanto mais luz, menor o valor do sensor. Agora, com esses dados, você pode fazer um gráfico ligando os pontos. Pode criar uma fórmula, função que mostre a relação entre a luz e o valor do tensor. Pode prever o valor menor, mesmo sem medir, só usando a fórmula. Isso é trabalhar com funções, entender como... Deixa eu pegar aqui que eu não estou... Entender como uma coisa depende da outra, e representar isso em gráficos, fórmulas e tabelas. Então, essa ideia aí desse recomposição de aprendizagem, se fosse para trabalhar com variação, né, com números, o projeto do kit de 2023 não daria, porque ela é 0 ou 1, vai ser uma leitura digital. Aí teria que ser só o sensorzinho mesmo, não o módulo. Aí ele sim, ele a gente consegue variação de leitura nele, e aí a gente consegue fazer gráfico e fazer até para a proporcionalidade dele. Quando é digital, é 0 e 1, não tem graça, né? Chegou até o tal intensidade de iluminação é 1, baixou daquilo, é 0, então não tem muita coisa para ser feita. Joinha? Beleza, pessoal? Vocês estão muito quietos hoje, hein? Então, nós vamos no em ação, onde a gente vai ver os códigos são bem simples também, e aí a gente vai para a montagem, tá? Antes da gente ir, deixa eu mostrar para o Samuel. Samuel, tem um desse aqui, ó, que conforme... Tô vendo. Conforme a gente aperta aqui, ele faz um efeito. Só que esse que eu tenho, você entra 2 e sai 2. Tem um que entra 2 e sai 3, um primo do meio, que faz a energia. Mas daí vai ser branca para todo mundo. Todos os LEDs, não é o colorido assim. É os efeitos assim, mas não é colorido, é tudo branco. Sim, eu vou procurar lá, ver se tem essa pecinha. Nessas coisas lá que você acha. E fora esses, tem aquele, né, de controle, que você usa controle remoto. Esses também funcionam naquele LED lá. Esses a gente consegue colocar cor, tá? Ele estava pensando em montar um LED, pessoal, e estava perguntando como fazer sem usar o Arduino. Aí tem aqueles sensorzinhos, né, que a gente coloca na fita e um controle você põe vermelho, azul, amarelo, aí sim, mas daí é todo, né? Não é endereçamento. Quando você muda para azul, todo mundo é azul. Quando você muda vermelho, todos são vermelhos. Não tem como o Arduino que a gente manda endereço por endereço, ponto por ponto da fita de LED, a cor que a gente quer em cada ponto. Ok?
Então, kit de 2021, sensor LDR, esqueça. Carregando aqui no Sketchfab, a montagem. Então, kit de 2021, sensor sozinho, não tem o módulo. Temos que ligar um resistor dele. Então, ele não tem lado, né? Você pode colocar o sensor de qualquer lado. Em um lugar, você vai colocar o terminal que vai, no nosso caso, lá para a porta 5, e o outro, o terminal que vai para a porta A0, que é o amarelo aqui, e o GND. O GND passa por um resistor de 10K, tá? 10K ohms. Então, essa é a montagem. O sensor, qualquer lado, sem problema. Um positivo numa dos terminais. No outro sai um resistor de 10K e nele tem um fio, um jumper que vai para o negativo, para o GND. E do outro terminal vai para a A0. Ok? Do outro lado é o normal, né? Nós temos aqui a porta 5, o positivo do LED que está ligado no resistor, e do outro terminal negativo, catódico, ligado na porta GND. Então, o LED é normal, usando a porta 5. O que é diferente é a ligação desse fotoresistor, que a gente chama de LDR. Alguma dúvida, pessoal, da montagem? Não? Tranquilos? Então, vamos para o código. Deixa eu compartilhar. Então, kit de 2021, só o sensor. Vou ajeitar aqui. Então, começa criando uma variável, né, de nome sensor, _LDR, e atribuindo a ela o valor 0. Depois cria outra variável com nome PIN LDR e atribui a ela A0, a porta A0. E outra variável do tipo inteiro, PIN LED, que recebe o número 5. Então, 3 variáveis, 2 para controlar as portas, a porta do LED e a porta do sensor, e uma para regular a intensidade, a leitura que será feita. O void setup, nós temos o pin mode, pin LED output. Por que não temos o pin LDR input? Pergunta, por que não temos ali o pin LDR input? Ninguém. As portas analógicas são portas de entrada e saída, ou só saída? Só de entrada, né, pessoal? Então, é opcional eu colocar aqui o que as portas analógicas é de entrada, tá? Eu coloco se quiser. Quando eu faço programa com os alunos, eu coloco para eles acostumarem a falar se a porta é de entrada ou de saída. Mas toda porta analógica só é de entrada. E é uma redundância eu falar que ela é de entrada, porque ela só pode ser de entrada aqui no Arduino. Joinha? Entendemos? Então, todas as portas analógicas são de entrada. É opcional eu declarar lá aqui no void setup
ou não. E depois nós temos aqui o serial Begin 9600, que inicia a comunicação serial com o monitor serial e estipula a velocidade de 9600 bps, né? Bits por segundo. Alguma dúvida desse código? Hein, pessoal? Não? E a outra parte do código é esse aqui, é bem curto, tá, pessoal? Nós temos no void loop a leitura, né, com o análogo read do PIN LDR e guardando o valor da leitura no sensor, na variável sensor LDR. Então, faz a leitura analógica, neste caso aqui, do kit de 2021, e joga para dentro do sensor LDR. Se é uma leitura analógica, de uma porta analógica, quais são os valores que eu posso ler? Possíveis? Está escrito ali, ó, bem em cima. Então, se é uma leitura de uma porta analógica, com análogo read, eu posso ler de 0 a 1023. Então, os valores possíveis são de 0 a 1023. Joinha? Tranquilos, pessoal? E se fosse uma leitura analógica de uma porta digital, quanto que eram os valores que eu podia ler? De 0 a... .255, né, pessoal? Então, porta digital, leitura de 0 a 255. Porta analógica, leitura possível entre 0 e 1023. Então, vai ler ali, com o análogo read, um valor que vai de 0 a 1023. E aí tem a saída, né, para o monitor serial. Com o serial print, manda o texto valor lido, na sequência, manda o valor do sensor que foi lido, a variável, o conteúdo da variável, com o print LN. Então, vai ter o valor lido, na mesma linha, o valor da variável que foi lida pelo sensor LDR, e o próximo que vier será na outra linha. Então, essa é a diferença entre o print e o print LN. O print, o próximo dado do monitor serial é na mesma linha. O print LN, o próximo que vier, é na outra linha. Joia? Aí nós temos um delay de 100, e ali nós temos uma leitura falando que se ela for menor que 800, eu vou acender o LED, mandar energia para o LED. Esse valor aqui a gente vai ter que, se for fazer mesmo um sensor, vamos supor, num banheiro para acender, num corredor de uma escola, que você vai ter que deixar a noite inteira aceso e vai apagar de manhã. Aí tem jeito da gente regular a intensidade para ver que qual luminosidade a gente consegue, né? Isso quando tem o tripote, como do kit de 2021. Nesse aqui não tem, a gente vai ter que daí ver a leitura e mudar aqui o 800 para outros valores, para se eu quero mais luminosidade ou menos luminosidade. O if-else aqui, a gente chama uma estrutura de decisão, que originalmente é o if-then else, o se então se não, e que nas modernas linguagens tiraram o então, ficou só o se não, tá? Então ficou o se, faz o que tem, se for verdadeiro a condição, se for falsa, vai para o se não, que é o else. Então, dois estados, dependendo do resultado lógico da comparação que a gente faz, geralmente é uma operação relacional, ali no caso, a leitura que eu fiz é menor que 800, se for verdadeiro, eu estou
mandando energia para o LED. Se for falso, for igual ou maior a 800, eu tiro a energia do LED. Tranquilos? Alguma dúvida com a função C? Hein, pessoal? Falem agora, o cálice para sempre. Vamos lá, alguma dúvida? Não? Então, esse aí é o C composto, tá? Tem o C simples, que é só a parte do então ali, que é o primeiro bloco. Não tem o else. E o C composto tem o else, tem o C, o então e o C não. Neste caso aqui, nessas linguagens mais modernas, não tem o então. É o C, o código se for verdadeiro, senão o código se for falso. Tranquilos? Então, agora a gente vai para o sensor o módulo do kit de 2021. Deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente poder... Abrindo o Sketchfab dele também. Abriu aí para vocês? Abriu, né? Então, do mesmo lado aqui, a parte do LED não tem novidade, né? Um LED, um resistor de 220 ohms, GND, 5 volts. Deste caso aqui, o LED está no terminal ânodo, né, do LED, e o resistor está no terminal ânodo, e no terminal cátodo sai direto para o GND. E aqui que a gente tem as ligações. Nós temos da direita para a esquerda, olhando para a placa onde tem o trinput, neste caso da Robótica Paraná, desses sensores de luminosidade que compraram, o VCC, o da direita, o GND, o do meio, e o D0, o digital, né, a entrada digital, que eu vou ligar numa porta analógica, o da esquerda. Tá? Então, do meio é negativo, da direita é positivo, da esquerda é o pino de dados. Tranquilos? Então, bem mais fácil a montagem, né? O outro também é fácil, mas esse não tem resistor, não tem nada, né? A gente vai direto para as placas do módulo, para o Arduino, sem nada. Então, vamos voltar lá. Ok, Otto? Então, vamos lá. Agora para o kit de 2023, né? O código. Do mesmo jeito, int sensor LDR, um valor inteiro, que vai armazenar os dados, né? Int pin LDR A0, pin LED 5. Então, igualzinho que nós fizemos no outro, as mesmas portas são utilizadas. Void setup, serial begin 9600, pin mode, pin LED output. Agora aqui nós temos o pin LDR input. Então, o sensor aqui, que é uma porta analógica, eu não preciso avisar se ela é de dados, a porta A0, se ela é de entrada ou de saída, tá? Eu poderia falar, deixar sem colocar ali. Mas eu gosto de colocar sempre com os alunos, para eles sempre acostumarem. É de entrada ou é de saída?
no void loop. Nós temos a leitura com o digital read, então agora não é análogo read, é o digital read do PIN LDR, guardando no sensor LDR. Então, se é uma leitura digital, eu só posso ler 2 valores, ou 0 ou 1. Mando para o monitor serial, com o serial print, valor lido, e na sequência eu mando com o print LN o valor que foi lido, ou 0 ou 1. E o próximo comando que vier de monitor serial será na próxima linha. Um delay de 100, e agora nós temos ali então C, então C não. Então, C, if, o sensor, a leitura que foi feita do sensor LDR é igual a 1, então notem que aqui, na operação relacional no Arduino, o sinal de igualdade na operação relacional são 2 iguais, tá? Então, atentem-se para isso. Quando eu tenho um igual só, como nós temos aqui, sensor LDR igual digital read, isso é uma atribuição, não é o sinal de igual. Então, é uma atribuição que eu estou fazendo com o sinal de igual. Numa operação relacional, quando eu quero o igual, no Arduino, como no C++, é 2 iguais, igual, igual. Então, se ele for igual a 1, eu mando energia para o LED. Se não for, eu tiro a energia do LED. Tranquilos com o código, pessoal? Fácil? Fácil, né? Os 2 códigos bem parecidos. O que muda é a leitura. O do sensor é com análogo, né? A leitura analógica, e com o módulo aqui do kit de 2023 é com digital, leitura digital. Joinha? Alguma dúvida, pessoal? Então, agora nós vamos vou parar a apresentação dessa aqui, que eu vou apresentar do outro computador. Então, pessoal, esse é o circuito do kit de 2021 no Tinkercad. Vocês querem montar ou querem que eu mande já montado para vocês? Querem praticar a montagem? Vocês que escolhem. Nós temos ainda 50 minutos de reunião. Montamos? Então vai lá. Então vai lá, pessoal. Quem quiser montar, já vai no Tinkercad e monta que nem está aí. E daqui a pouco, mais uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, eu mando para quem não quiser montar. Mas é interessante para quem não tem prática do Tinkercad ir montando, tá, pessoal? Quem já tem prática, manda, está acostumado, aí não é tão essencial. Mas, se não tem prática,
Então, estamos passando aqui no chat o link já com montado. Aí só tem que pegar o código, né? O código nenhum, aí você tem que pegar. Eu vou passar o link da aula também. Então, aí está o Tinkercad. E agora vai a aula do kit de 2021, aula 27. Em 2023 aí saiu, mas não precisa dele. Então, quem quiser já vai lá e pega o código e já monta o. Deu certo? Alguma dúvida, pessoal? Professor, qual que é a voltagem daquele resistor ali que está no... 10K. Tá. Do fotoresistor, 10K. O senhor pode fazer um resuminho por que é de 10K, rapidinho? 10K para diminuir a resistência, né? Uhum. Para você poder fazer a leitura, não extrapolar. Então, usa um resistor para diminuir ali, para ficar mais fácil, facilitar a leitura da porta zero lá, da porta analógica. Então, pessoal, fiz a montagem aqui, ó. Tá. Deixa eu ver se está aparecendo, que eu tenho que olhar por aqui. Então, aqui temos um LED aceso, né, o LED azul, e aqui do outro lado o fotoresistor. Então, eu ponho a mão, apaga. Ficou escuro, olha lá, ó. Então, conforme eu ponho, ela diminui ou aumenta. Joia? Com o kit de 2023 eu não fiz porque eu não tenho aquele módulo, tá? Esqueci de pegar na escola e eu não tenho. O LDR eu tinha. Terminando, dê um alô aí para a gente continuar.
Ou mostrem aí para nós, para ver como ficou. Vou pegar o código do meu. Então, a gente clica em cima, depois de copiar o código, né? Clica em cima do fotoresistor, tá baixo, ele está com o LED aceso. Eu vou dando luminosidade, ele apaga. Acende, dá luminosidade, ele apaga. Ok? Então, pessoal, podemos executar o monitor serial para ver a leitura analógica que está sendo feita. Então, lá, do jeito que está, deixa eu tirar isso daqui. Tem que descer com isso. Então, se eu aumento a luminosidade, eu diminuo a resistência. Diminuo a luminosidade, aumento a resistência. Então, a gente, aqui pelo monitor serial, fica fácil da gente perceber isso. Ok, Glauber? Deu algum erro? Quando copiaram? Ailson,
Deu erro? Não? Uma perguntinha só. Fala. Onde é que está o botão aí do monitor que eu não estou aqui? Botão. O monitor, onde é que eu ativo ele? Serial. Você está em simulação embaixo, ó. Quer ver? Deixa eu voltar ele lá. Ele fica aqui na parte de baixo. Deixa eu... Ó. Ah, estou clicando na tela errada. Ele fica assim, ó, monitor serial. Daqui na parte inferior, ó, fica só, não aparece nada, só o nome. Aí, a hora que está executando, você clica sobre o nome, aí ele aparece. Deu certo? Vamos ver aqui. Tem que estar em execução, né? Simulando. Está simulando. Aqui que é o monitor serial. Ah, já vi. Obrigado. Dúvida, pessoal? Tranquilos? Fácil, né? Esse é mole da gente implementar com os alunos também. Então, fica a dica aí. Esse aí, para implementar com os alunos, é facinho, facinho. Sem sofrimento. Podemos ir para o kit de 2023. Como é que estão? Terminaram? Vocês têm que falar, pessoal, que eu não adivinho, não. Sim, professor. Sim, terminaram? Então, esse eu vou dar uma mão para vocês. Vou direto já postar para vocês. Mas se vocês quiserem fazer também, a gente tem tempo, tá? Só que esse é o OQI, o OQI, né? Não é no... Deixa eu abrir o meu aqui. Estou compartilhando aqui no chat o link do OQI para fazer a montagem, que lá no Tinkercad não tem o módulo.
Conseguiram entrar? Deu certo, pessoal? O meu deu certo. Então, isso aí vocês vão ter que pegar só o código e jogar aí. Mas notem que esse sensor aí, que está no OQI, ele tem 4 terminais. Ele tem o digital e o analógico. No nosso caso, para ficar igual às aulas Paraná, a gente vai usar só o pino analógico, tá? Apesar que a gente vai fazer uma leitura digital de um pino analógico, esse modelo aí que tem 4 terminais. Então, ele poderia ser usado tanto como uma leitura digital, jogar lá numa porta digital e fazer a leitura, ou uma porta analógica, e variada aí de 0 a 1023. Coisa que a gente não consegue fazer com o de 3 pinos que a gente tem no kit de 2023. Mário, funcionou? Não deu nem errinho no teu código? No meu deu tudo certo aqui, professor. O meu deu erro. Quando eu pus aqui, veio as aspas duplas, deu problema. Ah, sei. Então, o meu deu erro por causa das aspas duplas. Ali no valor lido, veio não reconhecido para o OQI. Aí foi só trocar para aspas duplas que resolveu o problema. Aí clicou no sensor aqui, ele abre para a gente ajustar a luminosidade do jeito que a gente quiser, né? Só clicar em cima do sensor quando estiver em execução, resolve o problema.
Deu certo, pessoal? Joia? Vocês vão... Tem o quê? Kit 2021, kit 2023. Vão trabalhar com qual? 23. 23? Não, o meu é 23. 23 também. Então, aí é desse jeito aí. Todos terminaram, pessoal? Tranquilos? Joinha. Alguma dúvida? Bem, não. Ele apagado. Acendeu, baixou a luminosidade, acendeu, aumentou a luminosidade, apagou. Tranquilão. Podemos continuar? Então, vamos comentar aí o que vocês acharam. Fácil, difícil? Qual foi a dificuldade? Qual foi a facilidade? Compartilhem aí conosco
Alguém quer mostrar o que fez? Achei tranquilo. Não é tão difícil não, né, pessoal? Dá para implementar legal e dá para fazer o relatório, né? Montar a implementação para cá fazendo isso daí. Bem tranquilo de fazer, não sofre muito, não. Implementar é algo mais difícil, mas ali, né, essa jornada não tem muito osso, não. A próxima, acho que a gente vai ter bem mais osso do que essa. Eu não tinha trabalhado ainda, professor, com esse WalkWe. O Achei bem WalkWe? interessante. Eu achei interessante porque ele tem mais peças, né? Pelo que eu andei olhando ali. E é bem evidente, por exemplo, quando o LED acende, né? Faz uma luz mais forte. No Tinkercad ele fica só é um vermelhinho mais claro, né? Meio sem vergonha, né? Meio LED da China, né? Bem fraquinho. Mas Isso, o exatamente. WalkWe é legal de trabalhar. Ele não tem todos os componentes também, mas tem mais que o Tinkercad, tá? Tinkercad é eu acho bem mais intuitivo de trabalhar do que o WalkWe, mas o WalkWe tem mais alguns componentes que o Tinkercad não tem. Então, de vez em quando não tem no Tinkercad, a gente apela para o WalkWe para ver se tem lá. Ângela, deu tudo certo? Funcionou? Vitória? Certo, as meninas, Sim, professor, eu já fiz esse em sala com os alunos. as meninas ficam quietas aí, não falam? Ai, tô meio gripada hoje, professor. Então vamos lá. De tudo que exploramos sobre o sensor LDR e suas aplicações, o que você considera mais útil ou interessante para usar em situações do dia a dia ou em um projeto escolar? Então, dá uma pensadinha aí. O que vocês fariam com o sensor LDR? Colocariam onde ele na escola? O Glauber falou acendimento automático de lâmpada, assim, aquelas lâmpadas que chegam à noite, né? Por exemplo, aquelas que ficam não no prédio, mas ficam fora, para iluminar o ambiente de fora, né? Dá para usar o LDR na função poste de luz, né? Poste de iluminação pública nossa ali. Escureceu, acende e fica mostrando. Em algum sensor que tem que manter a temperatura de algum animal, e quando não estiver apagando, que estiver escurecendo, ele vai acendendo. Vai acender. Dá para jogar numa granja também, para fazer os frangos comer mais, né? Escureceu, manda energia, acende as lâmpadas para ele comer mais e para aquecer também, né? Dá para aquecer, a gente dependeria de um sensor de temperatura, né? O de luz seria mais para ele comer mais mesmo, para matar mais cedo. Mais alguém, pessoal? Mais alguma ideia para usar? Não? Então, o Tinkercad tem lá no manual, o Tinkercad já com o código para vocês, está aí nas aulas. Tem uma videoaula da montagem também, e tem no YouTube uma montagem do sensor, na aula 27, no sensor LDR. Tá? Então, quem tiver dúvida para montar, temos todo esse material de apoio aí, mas é bem simples a aula,
É bem tranquila da gente trabalhar. As referências, como sempre, né, que a gente traz, são as aulas Paraná, o Flaticom com os ícones. E antes de registrar nossa presença, vão lá no plano do portfólio, comentem, dão os prints, já fizeram? Então, vão lá, tempinho para vocês fazerem isso e já deixar pronto. Nós temos ainda 14 minutos, então aproveita e já deixa o portfólio pronto com os prints, tudo. Vamos continuar então, pessoal? Então, acontece na escola, do 10/7 a 23/7, o recesso escolar, de 28/7 a 1/8, ação fala estudante.
para nós, o importante é 10 do 7, né? Então, eu vou passar o link do formulário, vocês vão lá, respondam. Então, pus no chat aí o link do formulário. Terminando, deem um alô aí. Okay, welcome. Vamos lá, então, pessoal, só para a gente comentar sobre essa resolução, né, de 3.659 de 2024. Eles estão para ser mudada, né, vai voltar, vai ser uma resolução nova, mas parecida com essa aí, onde a gente tinha 75% de presença para poder certificação. Então, voltou como era antes, tá? Então, se alguém tiver precisar faltar, só que agora eles falam para vocês comunicarem, né? Faltou, dá um alôzinho, ó, não deu para vir ontem porque eu tinha um compromisso, não sei das quantas. E a gente pega esse comentário e coloca lá no RCO de vocês, ok? Então, não é mais aquele que não pode faltar. Acabou aquilo lá, eu acho que não deu muito certo, aí voltaram para as duas faltas que dá os 75%, né? Dá 80%, né? Não tem jeito de faltar em meia reunião. Joinha? Tranquilos? Então, agora a gente pode faltar. Só tem que dar uma justificadinha. E também o que não ficou, não estava... talvez não tenham lido já no manual que tinha já dessa jornada 2, é que tem que ter ausência de participação em mais de 40% se fez a matrícula e participou
teve ausência de mais de 40%, não pode fazer a inscrição subsequente, não pode fazer a inscrição na jornada 3, tá? Então, isso é o que tem de novidade aí, ou reaviso sobre as faltas. Tranquilos? Vamos para a nossa foto. Aquele sorrisão. Aquele sorrisão que quarta-feira, quinta-feira a gente tem um feriadão comprido, né? Vamos ver como ficou. Tá bom. Então, pessoal, tenha uma boa semana, só mais 2 dias de aula, a gente tem um descansão. Descansem. Estamos chegando já no meio do ano, né? Terminando já o mês 6, quase começando o mês 7. Meio ano já foi, o tempo está voando e tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Entre em contato. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau para todos. Professor, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.